noite a todos e bem-vindos ao Talk Show da Criminologia. Hoje teremos uma edição especial para discutir os fenômenos do crime no Brasil. De acordo com os últimos dados, alcançamos o número de 726 mil presos em unidades prisionais e carceragens de delegacias. Ainda assim, não é possível dizer que a repressão criminal se reverta em segurança para a população. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram também que em 2016 houveram 60 mil mortes violentas no Brasil. Para adicionar mais um ingrediente ao bolo, as prisões também se concentram sobretudo nas classes mais baixas, nos homens e nos negros. Para debater o tema, estão presentes hoje Isadora Almeida, Roberto Turano, Celso Ramiro e Diego Rubens. Contaremos também com a sua participação. Telespectadores poderão enviar perguntas e comentários no Twitter usando a hashtag #CrimeOcorreNadaAcontece, com letras maiúsculas. A primeira pergunta de hoje para provocar o debate é: como devemos tratar a questão complexa do crime no Brasil? Essa é uma boa pergunta, Adriana. E a resposta para ela é complicada, mas também simples. Devemos abolir a prisão e todo o sistema repressivo e controle social. A lei penal serve somente para proteger o interesse dos poderosos. A polícia e a prisão são somente garantias violentas da ordem social capitalista, que protege o lucro e a mais-valia do burguês, e trancafia numa cela os explorados e marginalizados. A legalidade é uma forma de cooptação, e o povo sofre uma lavagem cerebral pela mídia policial sensacionalista, sendo forçado a acreditar na mentira da ideologia punitiva. Ora, não posso assumir o mesmo compromisso que a colega. Acredito que esse problema realmente é problemática a seletividade criminal e deve ser resolvido com programas de formação policial. Existe, claro, problemas seríssimos de etiquetamento, estereotipia criminal. É uma lástima. São produtos da reação social. Acho que é claro para todos aqui que o crime, o desvio, não é uma qualidade do ato, mas uma consequência da aplicação das regras por outros. Então, a gente meio que cria a imagem do desviante. Tem um ciclo vicioso, podemos dizer, da aplicação da regra e da criação do rótulo. Essa aplicação diferencial da lei criminal tem que ser combatida, mas destruindo esses estereótipos e trabalhando nos agentes de segurança. A pretensão de abolição da prisão e do controle social é uma utopia. A política criminal deve ser dirigida a partir dos interesses da classe trabalhadora, considerando as suas próprias demandas por criminalização. O crime não é pré-constituído, mas isso não significa dizer que não existam comportamentos socialmente danosos. Não podemos desprezar as demandas populares pela segurança. Eu concordo com sua premissa, Isadora, mas não com sua resposta. Não me entenda mal. Nunca me proporia defender a prisão. Isso seria um absurdo. Todo esse discurso de vocês é muito bonito, mas não passa disso, de um discurso. Tenho certeza de que a população que me ouve, a população trabalhadora e do bem, entende muito bem que o problema não está nos criminosos e parasitas que estão nas nossas cadeias, mas na própria segurança sua e de sua família. A pergunta feita foi: como tratamos do crime no Brasil? E para tratar do crime, precisamos nos focar em pequenos grupos, em pequenos delitos. Punir o criminoso já quando ainda está no começo da sua carreira criminosa. Não adianta discutir os coitadinhos na prisão e ignorar o malandro furtando o pai de família, pobre, mas trabalhador, que cumpre todos os seus deveres. Que começo de debate! Nossas redes sociais já estão bombando aqui. Temos uma pergunta aqui de Frederico Nelson, de São Paulo. Ele diz: gente, só eu fiquei na dúvida aqui. É sobre o que a Isadora e o Celso falaram sobre o capitalismo. Não entendi o que isso tem a ver com o crime. Nunca vi Playboy puxar a faca para mim e roubar meu celular. Isadora, o que você acha disso? Boa noite, caro Frederico. Bom, de forma simples, a primeira coisa que devemos falar é: quem define o que é crime ou não? Quem define como se imputa o crime a uma pessoa? A ideologia burguesa nos força a ver o crime, vamos dizer, do roubo, como uma circulação simples, como um indivíduo tomando a posse de outro indivíduo. Mas não se restringe a isso. Temos que buscar a fundo as determinações que atuam na definição do que é crime e na atuação da polícia. Não podia concordar mais com a colega e apoio todos os seus pontos. Uma simples análise da realidade prisional brasileira nos mostra a natureza classista das definições legais do crime e da criminalização. É só ver os dados da prisão. A maioria está presa por crimes contra a propriedade. Mas se falamos da expropriação da mais-valia, não tem crime aqui, né?
Nem precisamos ir tão fundo assim. Pensa nas coisas que são ruins para toda a sociedade, os crimes econômicos e financeiros, abuso do poder político, sem contar todas as coisas horríveis que afetam a saúde pública e o meio ambiente. Nada disso é crime. Ah, não, Celso. O que você propõe é contrário ao que eu digo. A proposta de criminalização das classes dominantes é um sonho inocente. É supor que podemos usar a própria legalidade burguesa ao nosso favor. Isso não é verdade e nunca acontecerá, nem em 1 milhão de anos. Você ignora os perigos de a esquerda abraçar o discurso criminalizador. Você concorda, não é verdade, que a demanda pela repressão da corrupção foi um tiro que saiu pela culatra? O resultado é a perseguição de uma ala política pela outra. A única saída é a destruição desse sistema e a criação de instituições proletárias. Vemos que existem grandes tensões entre Isadora e Celso. Mas o que vocês acham, Roberto, Diego? Oi? Não estava prestando atenção. Ora, essa discussão é risível. Essas declarações de ruptura com o nosso sistema político e econômico são quase criminosas. E, para falar a verdade, enquanto vocês discutem todas essas abstrações políticas que quiserem, a realidade é que pessoas são vítimas de crimes todos os dias e precisam de soluções pragmáticas para garantir a segurança pública. E para fazer isso, não importa pensar em nenhum mundo maravilhoso ideal, mas entender como as coisas são de verdade e partir disso. O nosso obstáculo, hoje, é fazer com que o controle social seja preventivo e não reativo. E para isso, infelizmente para vocês, temos que começar sendo mais rígidos com pequenos delitos, envolver a comunidade nesse processo, fortalecer os valores caros à sociedade. Isso sim dará resultados positivos. Esse discurso todo para querer dizer que quer a manutenção do status quo. Porque dessa forma que você falou, continua só prendendo o pobre e o negro mesmo. Não tem nada a ver com isso. Você fala como se existisse uma maquinação gigantesca que quer ferrar com as pessoas, só porque sim. Qual o benefício que se ganharia prendendo toda essa gente? Tem que prender quem comete crime, ponto final. Se é um pobre que está cometendo crime, prende ele. E se for um rico, prende ele também. Vamos acalmar os ânimos, pessoal. Vamos falar sobre isso de forma mais civilizada. Olha, eu ia esperar mais, mas já que tocamos no assunto, temos aqui uma pergunta de um telespectador sobre isso. Está na espera já faz um tempo. O nome dele é Christian. Ele pergunta: boa noite a todos. Estou no 4º semestre de Direito e gostei muito do que Isadora e Celso falaram sobre a forma jurídica. Mas não entendi como que a criminalização no geral pode servir para proteger a produção de mais-valia que Isadora falou, logo no começo. Respondendo ao colega, existe uma função de disciplinamento do sistema punitivo. O aparelho penal, a ideologia punitiva, não tem nenhum interesse em acabar com a criminalidade, e sim com reproduzir essa criminalidade e controlar a população. Isso se repete em todas as instituições de controle social, como a própria escola. É muito simples. A atividade repressiva do Estado deixa a classe trabalhadora na linha. Qualquer um que desvirtua do caminho certo será para eles um criminoso. A companheira pontua e se esquece de um problema que está na base de tudo isso. Existe uma demanda real e legítima por criminalização que vem do próprio povo. Não podemos vulgarizar e desprezar o medo dessas vítimas, até porque elas são, em sua maioria, membros da própria classe trabalhadora. O nosso sistema penal é hoje instrumento da classe dominante. Como a companheira frisa, isso não implica dizer que a demanda popular por criminalização não tenha fundamentos sociais reais. O que é necessário é colocar nas mãos dos dominados o processo de criminalização. Além de que, qual a determinação desse disciplinamento que você diz? Bom, eu acho que isso ficou muito claro. É um instrumento de exploração e dominação, ora. É transformar o criminoso num corpo dócil e útil. E, bem, você não pode negar a clara relação do nosso sistema punitivo com o controle da oferta da força de trabalho e do exército industrial de reserva. Isso tudo que você diz é muito abstrato e pouco ligado com a realidade das coisas. É um fato que a punição tem como função a separação trabalhador-meios de produção. Isso é evidente. Mas no Brasil, você falaria em controle de oferta da força de trabalho? Quando tivemos o maior encarceramento na época em que tínhamos pouquíssimo desemprego? É evidente que a pena de prisão é a forma específica de punição do sistema capitalista, mas estamos falando do Brasil, um país que foi colônia. Não dá para pensar em todas as teorias como dogmas. O seu idealismo te impede de ver a verdade dos fatos. Ora, e se eu concordasse com o que você diz? Eu não concordo. Mas que solução você vê então, que não o abolicionismo? É impossível pensar em tudo isso que você falou e não ver que essa é a única resposta.
A prisão e a punição são, como você mesmo diz, elementos desse sistema que nós dois somos contrários. Você não pode ser tão ingênuo a ponto de achar que podemos usar esses métodos a nosso favor. Você que é ingênuo em pensar que tudo tem que ser resolvido antes de se resolver a problemática do crime. Eu não defendo a forma jurídica burguesa, não defendo a punição como forma de garantir a propriedade privada, mas tem que ter controle social, tem que ter alguma forma de proteger a nossa classe subordinada e explorada de condutas socialmente danosas. E temos que pensar isso enquanto classe... Meu caro, desculpe interrompê-lo, mas temos que passar para o comercial. Vejo que vocês vieram preparados para esta noite. Vamos tomar um tempo, acalmar os ânimos e recarregar as energias. E logo voltamos para a continuação dos debates no nosso talk show. O seu filho tem causado problemas em casa? Na escola? Ele não respeita sua autoridade e dos professores? Inscreva-o agora no Bootcamp Tobias Aguiar. You come off that cattle van and this drill sergeant's yelling and you don't know what to do. It's a breakdown process. We're breaking them down. Aqui ele aprenderá disciplina, respeito, aprenderá a ser um cidadão correto. Coloque seu filho no Bootcamp Tobias Aguiar. Para a prisão, não o tomar antes. Voltamos agora com dados importantíssimos. Nunca tivemos tanto ibope quanto no dia de hoje. Recebemos agora, neste intervalo, milhares de perguntas. E um tema saltou aos olhos. Vejam aqui uma coleção de mensagens de nossos telespectadores. Girvan pergunta: gostaria de saber o que Isadora pensa desse movimento que está tendo de combate à corrupção. Acho que o povo está muito feliz com essa mudança. Claudenir pergunta: Celso, tem que pensar na demanda popular mesmo. Eu apoio a criminalização da homofobia e a prisão de estupradores. Moreai pergunta: acompanhando o debate atenta com os meus sobrinhos, mas tivemos algumas brigas no intervalo. Meu sobrinho Luiz disse que tem que prender sim, porque somos nós que somos vítimas. Mas João fala que isso não adianta nada, porque o moleque sai de lá membro do PCC. Passo a palavra para Isadora. Diva, seu ponto é muito importante. Realmente, essa luta contra a corrupção é uma pauta que alguns setores da esquerda passaram a adotar, porque estamos falando de crimes que até pouco tempo eram ignorados pelo sistema punitivo, não é mesmo? Mas não devemos nos enganar por isso. O discurso histérico do combate à corrupção beira o autoritarismo. As pessoas estão dispostas a abrir mão de conquistas importantes, de garantias processuais e de liberdades fundamentais sob o pretexto de se prender políticos. Esse discurso legitima a própria punição contra os pobres. A pena contra os membros da classe dominante só tem uma função simbólica, de fingir que temos um direito neutro. Mas não se engane, a maioria dos presos continuará sendo os pretos e os pobres, enquanto ainda perdurar o sistema capitalista. Me desculpe, Isadora, mas mesmo que o que você diga seja verdade, não acredito na extinção do sistema repressivo como resposta. O que eu falei antes continua válido. Existem demandas populares de repressão. O problema do combate à corrupção, e veja, podemos incluir aí uma série de propostas de criminalização. O problema é que essas são políticas criadas e instrumentalizadas pela classe dominante e não por aqueles vitimados por essas condutas socialmente danosas. O povo. Isadora, você como mulher, não concorda nem mesmo com o que o segundo cidadão falou? Você acha que tem que deixar estupradores soltos? O que eu, como vítima, penso de alguma coisa não tem nada a ver com o sistema penal como um todo. De certo ponto de vista, as posições como a de Claudenir falou são na verdade muito válidas. O estudo da criminologia deve tomar como parâmetro também as questões de gênero e de raça, não apenas de classe, mas isso não pode se transformar num reducionismo não científico. É muito comum ver vários pedidos de alterações e adições ao conteúdo das normas criminais, por diversos grupos, mas sem considerar os seus aspectos universalizantes ou sem propor uma mudança na forma da criminalização e da pena. Mudar os conteúdos e ampliar a criminalização sem pensar nesse tipo de alteração é muito raso, e não podemos deixar de lado também a importância de se reduzir certas formas de criminalização, como em alguns crimes sem violência. Mas o que você propõe? Ainda não temos nada melhor do que a prisão. Essas são declarações simplistas de quem não tem compromisso com mudanças reais. É pior do que o abolicionismo, que é utópico e idealista, mas pelo menos propõe uma mudança radical. Não é tão difícil de entender, gente. É claro que precisamos de mecanismos de controle social, de punição, mas a forma como essa se dá também tem que ser modificada, e modificada pelas classes dominadas. Não seria mais benéfico aumentar as formas alternativas de pena? Nada a ver. Caros convidados, telespectadores, infelizmente teremos que terminar o debate por hoje.
Mas continuem ligados para o próximo episódio da novela Encontros da Madrugada.